Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo é sobre esses cachorrinhos fofos, tá? O cachorrinho Vini, no qual eu deixei a receita lá no meu Instagram. Vou deixar um link aqui na descrição. E esse vídeo é um vídeo de apoio para que eu possa te mostrar as partes que possa ter dúvidas, tá? Com relação ao focinho, às orelhinhas, fazer a bandana. Aqui eu fiz em 2 fios diferentes. O clarinho é o balão amigo e o cheddar é o amigurumi tradicional. Então vamos lá ao vídeo. Aqui nos bracinhos a gente vai fechar na horizontal. Então sempre que você encontrar a receita minha dizendo feche na horizontal, é dessa forma. A gente vai encher aí até a metade, tá? Na parte mais gordinha. E vai fechar da seguinte forma. Eu vou juntar aqui, ó, a parte da frente com a parte de trás. E aí você pega um ponto da frente e um ponto de trás, introduz a agulha e faz um ponto baixo. Sempre pegando o da frente e o de trás, né? Os que estão ali um na frente do outro. Geralmente, por exemplo, aqui se você tiver 12 pontos, não vai dar 6 pontos, vai dar 5, porque quando a gente dobra, fica ali um pontinho sempre na lateral, então não tem como você pegar. Então vai dar geralmente aí 4 a 5, às vezes no finalzinho aí dá para fazer mais um pontinho mesmo, sobrando apenas um pontinho, tá? Então é importante que você deixe os dois bracinhos iguais. Então você confere, ó, aqui só tem um ponto, então eu vou introduzir bem no meio dele para não ficar aí com esse espaço sobrando, tá? E aí você conta no outro bracinho se deu a mesma quantidade de pontos. Confere para na hora de costurar eles ficarem iguais, tá? E aí se não estiver igual, você dá um jeitinho de ficar. Quando você terminar o último ponto e puxar, geralmente ele vai ficar desse jeito, né? A gente puxa o resto do fio aí. Então você introduz aqui dentro da alcinha de cima e na alcinha do ponto, ó, desse jeito. E puxa esse fio novamente, assim você vai travar e não vai mais ficar com essa folga, tá? Eu vou utilizar uma agulha para boneca, que ela é maior, essa daqui tem 15 centímetros, mas a partir de 10 já é mais confortável. Eu prefiro as agulhas maiores do que as agulhas de tapeceiro para costurar amigurumi. Elas são mais confortáveis, doem menos os dedos, tá? E como eu não me importo em furar, até porque tem casos que precisa sim furar a trama, né? Se você for costurar só esperando que os furinhos do crochê coincidam uma costura com a outra, vai ficar mais complicado de deixar acabamento. Eu posicionei aqui, ó, o bracinho desse jeito. Dá uma pausa no vídeo para você ver a posição, porque depois a gente vai, ó, juntar esse bracinho aqui, certo? Então, você vai deixar ele aí na diagonal, não vai costurar ele reto, tá? Vai costurar desse jeitinho assim, ó. Dá uma viradinha para que a mãozinha venha aí encontrar a barriguinha, tá? E aí a gente vai deixar esse espacinho aqui. Deixei 2 carreirinhas do pescoço para onde eu vou fazer a costura do braço. Alfineto e você vai costurar da seguinte forma. Introduz a agulha no boneco, ó, bem no cantinho aqui, que é juntinho do primeiro ponto, né? O fio tá vindo do braço. E aí eu passo o fio no boneco e depois pego um pontinho do braço, ó, de fora para dentro ou de dentro para fora, tá? Essa ordem aí não faz diferença. Quando você passar na cabeça do ponto do braço, você vai introduzir a agulha exatamente no mesmo lugar que você saiu no corpinho do boneco, tá? No mesmo lugar e vai para frente. Passou para frente, você vai pegar novamente no próximo ponto do braço, na cabecinha do ponto, tá? Ó, como eu disse, tanto faz de trás para frente ou de frente para trás, faz o que for mais confortável. Introduz no mesmo lugar do corpo do boneco e para frente para sair igual com o próximo ponto do braço.
Aqui no último ponto, eu gosto de fazer sempre 2 vezes. Eu faço a costura 2 vezes, tanto no último ponto como no primeiro. Eu sempre daqui volto lá no primeiro ponto e faço um reforço, porque as extremidades dessa costura geralmente ficam mais folgadinhas. Então eu sempre dou uma reforçada. Agora eu vou passar essa agulha com esse fio para onde eu quero prender a mãozinha, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Você vem com o bracinho, encosta ele aqui, desse jeitinho. E aí você vai vir com o fio pra gente dar um pontinho nesse braço para ele ficar aí juntinho ao corpo. Eu saio no corpo, depois venho aqui, encosto para ver aonde vai ficar igualzinho com o braço, para esse fio não ficar aparecendo, né? E aí volto pro corpo. Vou introduzir aqui atrás e deixar esse fio aí, porque quando eu costurar o próximo braço, que você vai fazer do mesmo jeito que a gente fez esse, eu vou amarrar essas 2 pontinhas de fio e jogar pra dentro. E aí dá um puxavantezinho bem considerável, tá? Não deixa folgado não, pra esse fio não aparecer. E aqui você vai costurar do mesmo jeito do outro. Como eu disse aqui no final, ó, saí no mesmo buraquinho. As 2 sobras de fio dos 2 braços, dou 2 nozinhos e volto esse nozinho lá pra dentro. É uma das formas que dá pra arrematar o nosso amigurumi. Agora nós vamos para o focinho e você vai colocar o focinho nessa posição. Essa parte aqui menorzinha vai para cima, tá? E essa parte maior fica para baixo. É assim que você vai posicionar o focinho. E aí você posiciona aqui e a gente vai alfinetar para ficar no lugarzinho. E você vai contar a partir do encontro do pescoço com o corpo 4 carreiras, tá? São 4 carreirinhas. Aí é onde você vai começar a posicionar o focinho. Para costuras como essa do focinho, eu gosto de usar um fio mais fino. Se você tiver um fio exatamente da cor do fio que você está usando no seu boneco, beleza. Se não, basta você tirar aí um ou no máximo 2 fiozinhos desse fio que você está usando, né? Caso isso seja possível. Aqui eu estou usando o fio amigurumi tradicional, então ele vem com 6 cabos, 5 cabos, se eu não me engano. E aí eu tiro 1 ou 2 para ele afinar mais e a costura ficar mais delicada, tá? Eu vou te mostrar como eu faço essa costura para que ela fique o mais discreta possível. Já tem vídeo aqui no canal mostrando no vídeo da alcinha, tá? Como que eu faço essa costura, mas eu vou mostrar novamente. No primeiro ponto, você vem aí do boneco e pega só na alcinha de fora do focinho. E volta no mesmo lugar que você introduziu no boneco e vai para frente. Foi para frente, você volta e pega o próximo pontinho do focinho, sempre só na alcinha de fora, tá? Só na alcinha de fora. Volta no mesmo lugar que saiu no boneco e vai para frente, sempre indo para frente, igualando com o próximo ponto do focinho. Isso você vai fazer independente se no boneco tem o buraquinho do crochê para sair com a agulha. Você usa uma agulha com ponta justamente para isso, para não depender dos furinhos do crochê. Eu posso furar o ponto do crochê tranquilamente, para que ele
bata certinho com o ponto do focinho. Como aqui a direção dos pontos do focinho é diferente da direção do ponto da cabeça, não dá para depender dos furinhos do crochê para ficar certinho, tá? Então é melhor usar uma agulha com ponta para você conseguir furar o crochê. E aí você vai fazer isso ao redor do focinho inteiro. Quando chegar aqui mais pertinho, eu volto com você para te mostrar como fazer finalizar, tá? Vai ficando bem mais discreta a costura desse jeito, ó. Quando faltar aí alguns pontos, né, uns 4 a 5 pontos para costurar, você para e vai colocar enchimento. Coloca só enchimento suficiente, tá? Não coloca enchimento demais para não estufar o focinho do cachorro, tá? Principalmente aqui que a gente vai fazer uma costura no meio desse cachorro para dividir aí o focinho, né? Se você percebeu na foto, esse focinho, quando você crocheta, não fica exatamente igual, tá? Na foto finalizado, porque a gente vai dar um efeito ainda para dividir esse focinho aí. Agora você vai finalizar os últimos pontos do mesmo jeito que você vinha costurando o focinho. E quando você chegar no último ponto, você vai passar por primeiro novamente e vai reforçar, porque quando a gente sai com o fio para o primeiro ponto, ele tá meio ali sem apoio. E geralmente ele fica mais folgadinho, então dá uma reforçada nesse primeiro ponto que você fez lá no início, tá? Agora nós vamos bordar o narizinho e você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carreirinhas. E aí vai colocar aqui seu alfinete para definir a largura do narizinho, tá? E aqui eu tô contando 4 pontos. Se o seu ponto for muito estreitinho, né, você pode deixar 5 para não ficar tão pequenininho. E aí você vai sair com o fio que você vai bordar. Eu tô usando fio de bordado, aquele fio de meada na cor preta. Você usa a cor da sua preferência, né, de acordo com o que vai combinar com o seu fio. E você vai sair com a agulha bem no meio do anel mágico que a gente fez, bem no meiozinho, tá? Sai com a agulha e aí vai ser o nosso ponto de partida para bordar esse narizinho. E aí você vem aqui do meio para o lado direito, onde você colocou o primeiro alfinete aí. E vai sair lá onde você posicionou o outro alfinete e voltar para o anel mágico novamente, tá? Para formar aí esse triângulo. E agora a gente vai preencher esse triângulo da seguinte forma. Ponto reto, né? Enchendo, ó. Mas eu distribuo da seguinte forma para ir distribuindo de forma mais uniforme. Primeiro eu saio nos furinhos entre um furo e outro, entre um ponto e outro, aliás. E aí eu vou preenchendo cada espaçozinho desse que fica. Deixa sempre o seu fio assim, ó, na agulha, ó, uma pontinha, uma das pontas soltas, para caso você precise ajustar alguma coisa, você consiga tirar a agulha e reposicionar o fio, tá? Então, ó, passei aqui entre um ponto e outro, lá embaixo, onde a gente iniciou, né, na pontinha do triângulo, você vai introduzir sempre no mesmo lugar. E aí aqui, ó, os espaçozinhos que vão sobrando, eu vou preenchendo uniformemente, tá? Ó, preenchendo aqui. Aí eu sempre vou intercalando. Passo um fio no meio do primeiro espaço. Aí passo um fio no segundo espaço. E aí depois volto fazendo isso. Essa é uma forma que eu gosto de fazer. Acho que vai ficando mais bem distribuído os pontos. Mas se você faz de outra forma, não altere em nada, desde que fique bem preenchido esse narizinho, tá? Depois de preencher na vertical, agora a gente vai fazer alguns pontinhos na horizontal, tá? Olha só como ele fica preenchidozinho. E aí ele vai ficando, ó, pontudinho. Conforme a gente vai fazendo os pontos, vai dando uma apertada aí. E agora a gente vai fazer alguns pontos, né? Alguns traços aqui na horizontal, para fazer o acabamento aí na parte de cima do narizinho. Então você introduz de um lado e sai do outro.
Saí aqui no lugar errado, deixa eu voltar. E aí eu sempre passo tanto daqui pra lá quanto de lá pra cá, tá? Porque se você fica fazendo só numa direção só, acaba que meio que afunda só um dos buraquinhos, sabe? Então eu passo 2 para um lado e 2 para o outro, tá bom? Poucos, apenas uns 4 fiozinhos aí. Agora, com o novo fio, não utiliza a ponta que sobrar do nariz, tá? Senão você vai deformar o nariz, você vai entender. Você vai pegar um fio novo e vai introduzir bem no pezinho do narizinho e vir aqui embaixo, ó, tá? A gente vai fazer uma reta aí. Confere se tá bem retinho. A agulha maior é bem, facilita bastante, ó. Se a gente fosse usar aqui uma agulha tapeceira, ia ser uma dificuldade muito grande. Então, ó, nessa direção você vai passar o fio. E agora você vai pegar a outra ponta, as duas pontas, né? E a gente vai dar um nozinho, tá? E você vai posicionar esse nozinho bem na pontinha, né? Bem no pezinho do nariz, pra ele ficar ali escondidinho, o nozinho. Então você vem com esse nozinho pra cá. Aperta bem, porque a gente quer fazer uma divisão aqui, ó. Aperta, 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 dá 2 nozinhos. Se ficar folgado, tira e refaz, tá? Para que essa divisão aqui fique bem evidente. Agora a gente vai pegar essas duas pontas, vai passar na agulha novamente e vai passar por cima desse traço que a gente já fez para reforçar, tá? Para ficar um tracinho mais grosso. E depois você passa para dentro e arremata a ponta desse fio. Agora nós vamos bordar os olhinhos, tá? E aí vamos aqui testar a marcação do olho. Vai ser 3 pontos de altura, tá certo? Você sai ali com o fio embaixo, afastar mais um pouquinho aqui. Na verdade, a gente vai medir aqui o seguinte, a lateral do focinho, ó. Vou tirar aqui novamente. Eu venho aqui, ó, lateral do focinho, coloco o alfinete bem aqui, faço a mesma coisa com o outro. Aqui eu tô marcando só a distância entre um e outro. Agora vamos marcar a altura. A altura vai terminar o olhinho aqui, ó. Vamos deixar um pouquinho mais acima aqui. Então, você vai colocar o alfinete, ó, com a distância de 3 carreiras a partir do focinho, tá? Bem aqui, ó. Ele vai terminar igual com o focinho. Vou marcar aqui na parte de baixo. Então, eu vou vir aqui com esse fio que eu tinha colocado aí e vou voltar mais pra cima, tá? Vai ser a altura de 3 carreiras a partir do focinho. E aqui eu vou preencher a largura de um ponto com fios na vertical. A gente vai fazer uma espécie de retângulo, tá? Só preenchendo. A princípio é só reto assim mesmo.
Agora, quando eu estiver satisfeita com o preenchimento da vertical, eu vou medir o meio desse bordado, né, que é o meio do olho. Vou segurar o fio dessa forma e vou introduzir bem aqui no pezinho, no meio, e sair lá em cima. Ó, eu introduzi aqui, né, deixo o fio aqui, ó, vindo daqui, introduzo aqui e saio na parte de cima, ó, bem no meio. Sempre deixando esse fio ao redor agora, tá? E aí, quando eu puxar essa agulha, o fio vai fazer esse movimento e vai prender, ó, ele vai segurar. E eu saio um pouquinho acima, um pouquinho de nada, tá? Só para não sair no mesmo, só para não introduzir no mesmo lugar que saiu. Para segurar o fiozinho que a gente deu a volta e volto pro mesmo lugar. Novamente faço o mesmo movimento. Introduzo lá embaixo, volto para cima, segurando esse fiozinho da volta. Isso vai deixando o olho arredondado, vai perder o formato de retângulo que a gente estava bordando. Quanto mais voltinhas você fizer, maior esse olhinho agora vai ficar. Agora eu vou vir aqui na sobrancelha e aí você decide onde você quer colocar a sua sobrancelha, tá? Porque isso vai... A sobrancelha ela dá expressão, então você decide aí como que você quer. Aqui eu vou definir uma carreirinha de pontos acima do olho e uma carreirinha da lateral. Vou colocar aqui o alfinete. Então, ficou aqui com a distância de um pontinho. E para cima, vou medir também de acordo com o olho aqui. A outra lateral do olho é onde eu vou terminar a sobrancelha. Então, vai ficar desse jeito aqui. Aqui nas orelhas eu fechei igual o bracinho, tá na parte de baixo. E aí a gente vai fazer uma dobrinha nessa orelha, tá? Desse jeitinho aqui, ó. E aí para fazer essa dobrinha é muito simples, você vai definir o tamanho da dobra que você quer. Você vem com um pedacinho de fio, eu também deixei esse fio mais fino para ficar discreto. Passo desse jeito aí, pegando a largura de um pontinho e passo na parte de cima também. E aí aqui eu venho e dou um nozinho para juntar essas partes, ó. Venho aqui, dou um nozinho e ele vai puxar a pontinha da orelha para baixo. Ó. Dá 2 nozinhos para ficar firme. E aí a pontinha da orelha foi lá para baixo e você pega essas pontinhas de fios e joga lá para dentro. E aí essas duas orelhinhas vão ficar assim, lembra de medir, de dobrar uma para um lado e outra para o outro, porque elas ficam em lados opostos, né? Agora, para costurar as orelhas, eu vou aqui usar como referência o meio, né, do anel mágico, o meio da cabeça. Vou colocar uma carreirinha atrás. Vou pegar o boneco e virar aqui de lado para ver, ó. Sabe que onde termina a perna e começa meio que a bundinha? E o cantinho, né, do braço também, ó. Subo aqui. É aqui que eu vou costurar a orelha, tá? Você vai dobrar ela desse jeito aqui, ó. Assim. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Sempre que você colocar, posiciona e coloca ela em pé para você ver se é isso mesmo que você quer, tá? E aí a gente vai costurar. Mesma coisa que a gente fez no bracinho, tá? Não tem diferença. Pega na cabecinha do ponto da orelha, pega na cabeça do boneco.
Aqui eu vou fazer um branquinho, né? Vou passar um fio branquinho para dar um brilho aí no olho. Então, é só você pegar um fiozinho branco, passar lá para dentro e simplesmente sair e introduzir mais acima, ó, na lateral aqui do olho. É só isso para fazer o brilho do olho, tá? Mais nada. Agora nós vamos fazer a bandana e eu vou trabalhar dentro do anel mágico os nossos pontos. E eu vou começar aqui, prendi o anel mágico, vou subir 2 correntes e vou fazer pontos altos. Vou fazer aqui 3 pontos altos. Três pontos altos. Vou fazer 3 correntes de separação e colocar agora 4 pontos altos. Do outro lado, a gente subiu as 2 correntinhas que equivaleram aí aos 2 pontos altos. Então, eu vou colocar aqui 4, tá? Após colocar os 4 pontos, eu vou fechar o meu anel mágico, ó, vai ficar desse jeito, um lequezinho. Puxa bem até fechar tudo, tá? A gente vai trabalhar virando, porque carreiras de ida e volta, cadeiras. Sobe aqui 3 correntinhas. No primeiro eu subi 2 porque eu contei com o nozinho que prende o anel mágico. No mesmo lugar que eu subi as 3 correntes, eu vou subir mais 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, tá? E vou trabalhar dentro do espacinho que eu deixei aqui no canto, ó. E aí eu faço agora 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. O meio sempre vai ser assim, tá? Eu só faço 4 pontos altos nas laterais. Então, aqui no meio, esse leque é sempre 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, vou lá pro último ponto. E aí, quando eu for lá pro canto fazer os 4 pontos altos, fiz uma correntinha de separação, eu vou fazer 3 pontos altos entre a corrente e o ponto alto, tá? Como a gente começa com 3 correntinhas, aqui vai ter 3 correntes, né? Na carreira anterior. Então, entre as correntes e os pontos altos, eu faço 3. Por quê? Se eu fizer tudo na cabecinha do ponto, tudo na cabecinha da corrente, ele vai ficar estranho, tá? Vai ficar um buraco estranho aí. Então, eu faço 3 pontos altos entre a corrente e os pontos altos. E o último ponto alto, para formar o quarto ponto alto, é que eu faço na cabeça da corrente, tá? Então, o quarto é que eu venho aqui bem na cabecinha da corrente e faço ele. Assim, eu evito que essa correntinha fique muito aberta, tá? Dá super certo desse jeito. E aí, novamente, eu subo as correntes, viro o trabalho do mesmo jeito. 4 pontos altos aqui, contando já com as correntes equivalem a um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, vou para o próximo espaço, faço um bloquinho de 3 pontos altos, porque ficou uma separaçãozinha aí, ó, nesse bloquinho aqui, 3 pontos altos. E vou para o centro fazendo de novo o leque. 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos, tá? Aqui a gente tem poucas carreiras, mas se você quiser fazer isso aqui de um tamanho maior, vai ser sempre essa sequência. No meio, o leque de 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. E no meio, quando vai ficando as separações, você faz um bloquinho de 3 pontos altos, tá?
Finalizei aqui, só são essas 3 carreirinhas, porque é pequeno. O que a gente vai fazer agora? A gente vai subir aqui 15 centímetros de correntinha. Vai fazer 15 centímetros de correntinha, ou o tamanho da tira que você quiser. Isso aí vai ser a parte que a gente vai amarrar atrás, tá? Agora, a gente vai voltar fazendo um ponto baixíssimo em cada corrente dessa. Agora aqui, quando terminou o cordãozinho, a gente vai fazer pontos baixos nessa parte aqui, para fazer esse acabamento e ir lá pro outro lado e fazer o outro cordãozinho. Então, você faz ponto baixo até chegar lá, vai distribuindo esses pontos baixos da melhor forma que você achar aí, tá? Cuidado para não embabadar fazendo ponto baixo demais ou diminuir fazendo ponto baixo de menos. Então, vai aí sentindo onde tem a necessidade de colocar um ponto baixo. Quando chegar aqui no último ponto baixo, a gente vai fazer o mesmo tamanho de correntinhas que fez lá do outro lado e vai voltar fazendo ponto baixíssimo em cada um do mesmo jeito. Vou fazer aqui e volto com você no final.
Fiz aqui os pontos baixíssimos na corrente e agora eu vou fazer ponto baixo ao redor. E aí eu faço esse primeiro ponto baixo aqui, no mesmo lugar que eu fiz o último ponto baixo aqui da parte de cima, tá? Para poder formar um cantinho bonitinho. E aí, em cada cabeça de ponto alto, eu coloco um ponto baixo. E no espaçozinho, eu coloco um ponto baixo também. Aqui eu coloco bem no meio. Quando chegar lá no meiozinho, na ponta do triângulo, eu vou colocar 2 pontos baixos, uma corrente, 2 pontos baixos, para poder formar o canto, tá? Então, quando chegar aqui, ó, eu coloco 1, 2, uma corrente e mais 2 pontos baixos e continuo fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto alto e um ponto baixo nas separações que tem corrente. Quando eu chegar aqui no último ponto, lembra que esse último ponto você faz no mesmo local que você fez o primeiro ponto baixo da parte de cima. E aí puxo o fiozinho e com a agulha de tapeceiro eu vou formar aqui um ponto baixo falso, né? Ó, só a cabecinha do ponto para dar acabamento, tá? Esse fiozinho que eu acabei de cortar foi aquele que começou tudo, e aí quando eu fui fazendo a carreira de ponto baixo na parte reta do triângulo, na parte de cima do triângulo, eu já fui prendendo ele, tá? Tô aqui com o fio na agulha e eu venho com esse fio e vou passar dentro da primeira corrente que eu fiz para ir para o primeiro cordão, né? E volto no mesmo lugar que esse fio tá saindo, que é o último ponto baixo que eu fiz. Bem em cima dele para formar em uma correntinha que forma a cabeça do ponto baixo, né? Vira um ponto fake aí para dar acabamento. Vai ficar desse jeito. E aí a gente passa esse fiozinho lá para dentro para arrematar entre os pontos na parte de trás. E aí agora é só amarrar. Eu acho esse tamanho de cordão suficiente, mas você pode fazer o tamanho do cordão que você desejar, tá? E essa é a última etapa do nosso cachorrinho Vini. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, o que você não gostou, pra gente ir melhorando tanto no conteúdo quanto nos vídeos. Ficou alguma dúvida? Pode deixar também que eu vou te responder. E esse é o resultado, tá? Até o nosso próximo vídeo. Não esquece de curtir e se inscrever aqui no meu canal.